amigos, boa noite. É um prazer enorme estar aqui de novo nessa casa bendita, nessa casa de amor e de caridade. Eu começo pedindo a Deus, a toda a espiritualidade, que nos banhe com a sua luz, que nunca se cansa de nenhum de nós. E nós hoje vamos falar de um assunto tão falado e tão pouco executado, não é? Quando eu fui escolher algumas coisas que eu trago escritas, eu tive uma dificuldade enorme em fazer uma seleção, tal o leque enorme que há de literatura sobre reforma íntima. Reforma íntima é um assunto central na nossa grande doutrina. O Consolador prometido por Jesus vem e enche a nossa encarnação de consolação. A partir do momento que talvez quem seja, como se diz erroneamente, espírita de berço, não sinta o que nós que conhecemos o espiritismo já adultos sentimos: a entrada da verdadeira consolação. Quando nós conhecemos a doutrina, nós vemos as nossas angústias se diluírem e tudo toma um novo aspecto. Então, essa nossa doutrina é o Consolador prometido por Jesus, mas ela precisa ser um pouco mais. Depois de imensamente consolados, precisamos nos transformar. E é aí que, na transformação, no segundo passo, muito mais difícil, é que a gente começa a falar de reforma íntima. Não precisamos reformar nada que está fora de nós. Não precisamos criar inimizades, nos dividir. Não precisamos, como disse Allan Kardec, não devemos violentar consciências. A luta nossa é com o nosso íntimo, com as nossas dificuldades no dia a dia, de sentir, de viver e de amar a tudo e a todos. Neste momento, quando formos capazes de amar a tudo e a todos, teremos cumprido o nosso papel. No meu caso, haja encarnação, não é? Mas nós vamos seguindo. E esse é o assunto nosso e deve ser um treino diário. Joana de Ângeles nos lembra que nós muitas vezes nos distraímos aqui na Terra. A cada vez que viemos para cá, foi feito um planejamento reencarnatório, sempre com um único objetivo: de seguirmos a receita de Emmanuel, de chegarmos ao próximo túmulo melhor do que chegamos no último berço. Isso quer dizer nos lavar. No livro Roteiro, Emmanuel diz que é como se estivéssemos numa lavanderia. Chegamos aqui com o nosso perispírito marcado por preconceitos, por agressividade, por dificuldade com a diversidade, por dificuldade de aceitar. Aqui, toda essa sujeira que trazemos deve ser lavada. Emmanuel, então, usa o termo de lavanderia. Estamos aqui para lavar o nosso perispírito. E quando Emmanuel fala dessa receita, chegar ao próximo túmulo melhor que chegamos no último berço, jamais está falando de nada do que é visível. Está falando do nosso íntimo, da nossa luz que precisamos fazer brilhar. Esse trabalho é individual. Esse trabalho precisa começar. Nós, na verdade, já começamos, mas através do espiritismo, podemos ter mais consciência e mais afinco nas lições que nos chegam no planeta escola, no planeta Terra.
Então, diante da dificuldade de selecionar o que eu falaria, eu trouxe apenas uma pergunta do nosso primeiro livro, que faz agora aniversário, não é? 18 de abril, 169 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, confundido com o nascimento da nossa doutrina. São 1019 perguntas e respostas. Quando a gente diz aos alunos para ler 1019 e ainda tem as respostas, eu sempre digo, vá lá no índice, comece pelo assunto que você se interessa. E ali nós vamos lendo e vamos nos preenchendo, e a ignorância e o vazio espiritual vão diminuindo, e toda vez que eu diminuo o meu vazio espiritual, eu me aproximo de Deus. Pergunta 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Depois dessa primeira frase, parece até que eu já posso ir embora, não é? Já falamos, já está aí a razão da necessidade da reforma íntima. Deus nos traz as inúmeras encarnações para que cheguemos um dia à perfeição. Para uns, algumas encarnações é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. A resposta ainda é mais longa, mas eu pedi que apenas isso fosse colocado, porque aí está o cerne do que viemos fazer aqui. Nos trabalhar para um dia chegarmos à perfeição, e nesse trabalho nós vamos, por incrível que pareça, trabalhando na obra da criação divina. Diante dessa questão, eu achei até que eu poderia ir embora. Mas aí eu trouxe um outro livrinho que também dava para eu ir embora depois de mostrá-lo. Se chama Cirurgia Moral. Que livro rico é esse? Do João Nunes Maia, pelo espírito a quem se deu o nome de Lancelin, porque espírito não tem nome, nós damos nomes a eles. E aqui há inúmeros detalhes dessa nossa luta que já começou há muito tempo e que agora precisa ser feita com mais afinco, cirurgia moral. A primeira vez que eu vi esse livro numa estante como essas maravilhosas, eu pensei, quem dera, não é? Quem dera que a gente fosse ali no hospital, tomasse uma anestesia geral e saísse de lá, livres de preconceitos, de dificuldades de amar, de inveja, de orgulho, de egoísmo. Seria tão bom, né? Seria tão bom porque nós temos ainda o olhar infantil sobre os mecanismos divinos. A cirurgia moral é feita a cada dia, desde a hora que acordamos até a hora que voltamos à cama, nas nossas pequenas e grandes escolhas. A cirurgia moral é um trabalho árduo feito por cada um. E muitas vezes, quando nós começamos a nos distrair menos, a entender que precisamos melhorar, nós às vezes pensamos, para que eu me meti nisso, né? Eu já tive muito aluno onde eu morava que dizia, para que eu virei espírita? Antes era tão mais fácil, não é? Porque agora nós sabemos que a responsabilidade é nossa. Mas a gente entende. Quando eu tenho lá na varanda da minha casa
uma lâmpada e que passa 1, 2 anos ali acendendo e apagando. Quando eu vou mexer nela, ela está cheia de sujeira, de fuligem, a sua luz já está fraca. Para que eu faça com que sua luz volte a brilhar, eu preciso retirá-la do bocal e limpá-la. E muitas vezes isso dá trabalho, muitas vezes dá a impressão de que não vou conseguir, mas todos nós vamos conseguir. Não tirar a luz da lâmpada lá da varanda, mas tirar o que encobre a luz divina que foi depositada por nosso Pai no momento em que nos criou. Eu preciso pedir permissão para de vez em quando limpar aqui. Eu agora há pouco fiz uma raspagem na gengiva e de vez estou com a boca ainda anestesiada, perdoem. Então nós vamos vendo o que precisamos fazer. A cirurgia moral é o que nós já entendemos desde Santo Agostinho. O exame cheio de misericórdia, mas no que preciso mudar? Quais são os meus atos, meus gestos, meus olhares? Qual é o meu dia a dia que pode fazer mal, seja a quem for? Esse é o exame que precisa ser feito diariamente, como no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho já nos recomendava. Quando se fala de reforma íntima, estamos falando disso, de nos lavar por dentro. Esse autoexame que precisa ser feito cheio de piedade. Não é para ninguém ficar deprimido. Nós não temos mais aquela visão infantil, nós sabemos que todos na Terra somos imperfeitos. Ou será que alguém aqui ou alguém de nós acha que está sempre certo sobre tudo o tempo todo? Ainda bem que já passamos disso. Sabemos que para estar encarnados no mundo de provas e expiações é preciso poder ocupar esses corpos grosseiros e, para isso, apenas espíritos que ainda precisam evoluir têm essa condição. Mas temos essa condição e nos sabemos agora seres reencarnados. E a nossa encarnação passa agora a ser uma encarnação qualificada. Sabemos porque estamos aqui mais uma vez. Sabemos que precisamos chegar ao próximo túmulo melhor do que chegamos no último berço. Não tem a ver com a melhora da aparência, não tem a ver com títulos, com fama, com acúmulo de bens materiais, que tudo isso ficará aqui. Tem a ver com a melhora íntima, com a luz que fizermos crescer em nós, com a nossa capacidade de amar, que precisa a cada dia ser ampliada. E aí a gente começa a pensar, no que devo mudar? Não pergunto mais no que os outros devem mudar. Essa é uma pergunta para os outros. No que eu devo mudar? No que devo me corrigir? Somos nós hoje discípulos de Jesus, como aqueles daquela época, só que com um pouquinho menos de vontade sincera de melhorar. Precisamos ter mais vontade sincera de melhorar intimamente. Antigamente, na Roma antiga, os novos ricos mandavam fazer vasos enormes de barro e colocavam para ostentar na frente de suas casas. Os artesãos, sempre muito explorados, não podiam dizer que não tinham tempo de fazer tanta encomenda que recebiam. Faziam, então, as encomendas rapidamente, naturalmente com várias falhas. O que faziam, então? Pegavam cera de abelha e cobriam, revestiam o vaso para que as falhas fossem disfarçadas. Só que o sol inclemente fazia com que aquela cera
fosse sendo derretida e as falhas apareciam. Os grandes proprietários passaram a pedir, então, vasos sem cera. Vasos sem cera. São os vasos que não têm disfarces. E nós vamos largando os nossos disfarces. Nós vamos de maneira sincera, olhando o que temos ainda a melhorar para que possamos realmente caminhar na direção divina. Eu separei aqui no nosso livro, terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, vou ler só uma frase que também é suficiente para a gente refletir dias. No capítulo 2, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, há 3 itens sob o título de o ponto de vista. Itens 5, 6 e 7. Só o item 5 eu vou ler o iniciozinho. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências, ou deveria ter, imensas sobre a moralização dos homens. Então nós sabemos, nós temos certeza através da nossa doutrina que somos seres imortais. Uma vida, inúmeras existências para que possamos aprender a amar a tudo e a todos, para que possamos ser mansos e pacíficos, para que possamos perder um traço triste da nossa personalidade que Santo Agostinho, já ainda encarnado, já nos chamava a atenção. Perder a indiferença pelo sofrimento do outro. Para isso viemos tantas vezes e para isso viremos quantas vezes forem necessárias. Não tem jeito. Reforma íntima, todos faremos. Joana de Ângeles diz que estamos mergulhados no rio do progresso. Nascidos, criados, simples e ignorantes, todos nós, sem exceção alguma, chegaremos à perfeição relativa das criaturas. Mas alguns chegam antes, como nossos irmãos, que criados simples e ignorantes já caminharam tanto que hoje vão à frente, clareando o caminho para nós. São nossos anjos protetores, são nossos mentores, eles todos criados simples e ignorantes como todos nós, mas com mais afinco caminharam na direção do amor universal. Nós agora, com essa certeza de que somos esses seres, todos nós, amados por Deus, tenhamos a cor da pele que tivermos, tenhamos a orientação sexual que tivermos, tenhamos, seja o que for, a característica que for, todos nós, filhos amados de Deus. Nenhuma ovelha ficará para trás. Então, todos nós já temos diariamente uma razão imensa de alegria. Somos filhos amados de Deus. E se hoje queremos, e naturalmente queremos, que a próxima encarnação seja uma encarnação mais leve, está nas nossas mãos fazer com que ela seja mais leve. Porque eu hoje estou escrevendo minha próxima encarnação. A cada escolha que eu faço, que me aproxima de Deus, eu estou trazendo créditos para uma encarnação mais leve, uma encarnação mais consciente. E aí eu vou lembrar de uma história interessante, eu acho muito interessante, espero que vocês achem. Primeiro vamos lembrar que Deus não erra, que Deus não improvisa. E quando eu tenho isso digerido no meu íntimo, o sofrimento chega para mim, como chega para cada um. E nós não nos colocamos mais no lugar de vítima, nós não fazemos mais aquelas perguntas por que eu,
porque todos passamos por provas e expiações, cada uma necessária a cada um de nós, coerente com a bagagem que carregamos. Já tive 3 cânceres, entre outras doenças, e agradeço a Deus pelo Espiritismo me dar essa visão ampla e jamais me lamentar, agradecer. Agradecer a Deus a bênção que é ser espírita, porque o Espiritismo, quando bem digerido, nos dá ferramentas para enfrentar qualquer situação material. Porque sabemos que a matéria é apenas um instrumento para a melhora espiritual. E como Deus não erra, Deus não improvisa, antes da encarnação de Jesus, durante 1000 anos, foram mandados inúmeros espíritos muito avançados aqui à Terra. Nós ainda mais, como eu posso dizer, não civilizados do que hoje, mais brutos do que hoje, fomos aos poucos recebendo inúmeros avatares, inúmeros seres espirituais para começar a abrir o caminho de Jesus. Mais ou menos 600 anos antes da vinda de Jesus, um desses seres é Buda, conhecido como Buda. O príncipe Siddhartha Gautama, que largou tudo para falar de paz, de amor e de desapego. Pois a gente vai lá naquele tempo de Buda lembrar de um rapaz extremamente inteligente, um rapaz com inúmeras habilidades, que de repente se viu iludido por um homem mal intencionado. Esse homem aproveitou a insegurança, a carência daquele rapaz e, vejamos, o colocou uma missão para aquele rapaz: matar 1000 pessoas. Ele deveria, para provar que estava matando aquelas pessoas, depois do assassinato, arrancar um dedo, uma falange do dedo, e colocar num colar. Passou a ser chamado de Angulimala, que é o nome desse colar terrível. Angulimala passou anos nessa sua missão, no alto de uma floresta. Todos que ali entravam tinham esse triste destino. O tempo foi passando, a fama de Angulimala cresceu e o rei mandou que um grande exército cercasse o monte para matá-lo. Aí, a partir desse momento, ficou muito mais difícil para Angulimala atacar. Ficou muito mais difícil que ele conseguisse alimento e água. E em certa noite, com fome, com frio, ele resolveu contar aquele colar terrível que ostentava, e estavam ali 999 falanges. Faltava apenas uma para ele terminar sua missão terrível e levar até este homem. Ele decidiu então que no dia seguinte, já fraco por falta de alimento, passando frio, passando muitas necessidades, que a primeira pessoa que ele visse que subisse ao monte, ele mataria, fosse quem fosse. Só que sua mãe também ficou sabendo disso, que ele estava sendo caçado. E nós, as mães, o que fez a mãe de Angulimala? Entrou pela floresta correndo na tentativa de salvar seu filho. De manhã, ele acordando, sai em busca da primeira vítima e vê um vulto feminino. Se arma com aquele punhal e diz: essa será a minha 1000ª vítima, essa será a minha libertação. Qual não é a sua surpresa ao se aproximar e ver que era a própria mãe? Ele chega a duvidar alguns segundos, mas Buda, esse ser imensamente iluminado, se faz presente e se coloca entre Angulimala e a mãe. Imediatamente Angulimala pensa, então,
em matar a Buda. E vai na direção dele com um punhal. E cada vez que ele dava um passo com o punhal, o Buda dava uma volta. E cada vez que ele ia para o outro lado, o Buda dava outra volta. E assim ficaram por muito tempo. Até que ele, ficando nervoso, exasperado, sem saber o que fazer, ele grita: por que você não para? Para agora! E Buda, na sua grandeza, na sua serenidade, diz: quem não parou foi você. Eu já parei há muito tempo. Há muito tempo parei de odiar, há muito tempo parei de assassinar, há muito tempo parei de querer competir ou fazer mal a qualquer pessoa. Quem não parou foi você. Quando você vai parar? Quando você vai entender que apenas o amor nos faz caminhar, que apenas o amor nos alimenta? Quando você vai entender isso? E nesse momento, Angulimala cai ajoelhado e pede perdão a Buda e começa o que precisamos todos começar: novos itinerários. Precisamos começar a traçar novos itinerários, itinerários de amor. É possível, é preciso, é necessário iluminar os nossos caminhos. Todos nós voltaremos mais uma vez ao mundo espiritual. Vai ser o momento do encontro conosco mesmo. Vai ser o momento do encontro com a nossa consciência. Nós espíritas sabemos que Deus não é aquele velho barbado com tridente a nos esperar no mundo espiritual. No mundo espiritual encontraremos apenas a nós mesmos. E há um objeto que foi descoberto no século XIV, que é mundial. Nós encontramos esse objeto nos palacetes, nós encontramos esse objeto nos casebres, nós encontramos esse objeto em todas as latitudes da Terra. Desde o século XIV, esse objeto reina em todas as nossas casas, com certeza. Que objeto será esse? O espelho. O espelho reina sobre a terra. E não saímos de casa nenhum dia sem consultá-lo. Mas Jesus nos dá um outro espelho. Se esse espelho mostra o que precisa ser transformado pelo lado de fora, Deus nos dá a consciência, o espelho que mostra o que precisa ser mudado no lado de dentro. E se nós consultamos tantas vezes o espelho, por que não consultamos a nossa consciência com essa mesma frequência? Isso tem a ver com a reforma íntima. Tantas vezes viemos à Terra, todas as vezes com esse objetivo de sair daqui melhores. E quantas vezes, como diz Joana de Ângeles, é muito boazinha, não é? Ela diz que a gente se distrai. Ela lembra que no planejamento reencarnatório, todo mundo é planejado para vir aqui melhorar. Mas lembra também que uma vez banhados de carne, costumamos nos banhar de orgulho e de egoísmo. Questão 785 do Livro dos Espíritos. O que atrapalha a nossa evolução e, desse jeito, a nossa felicidade? O orgulho e o egoísmo. Precisamos diminuir essas características que todos nós, sem exceção, temos. É porque nós somos muito criativos e o orgulho e o egoísmo aparecem de formas diferentes em nós. Mas se não os tivéssemos no nosso íntimo, não estaríamos mais aqui na Terra. Nós, então, precisamos lembrar
Estamos no ápice da transição planetária, as coisas estão correndo. Quantas vezes a gente se pega pensando na velocidade com que as coisas estão acontecendo? É hora de entendermos que melhorar os nossos itinerários agora é uma questão mais do que fundamental. Será que já sabemos que, a depender do que fizermos nos próximos anos, nós estaremos escrevendo nossa próxima encarnação? Será que já entendemos que, a depender do que fizermos, do que pensarmos, do que sentirmos, estamos preparando como vai ser a nossa volta ao mundo espiritual? Se já entendemos isso, temos a bússola para continuar, para diariamente entender que tudo o que nos acontece na Terra, e muitas coisas nós chamávamos de tragédias, outras de aborrecimentos, tudo que nos acontece na Terra é experiência necessária. Experiência necessária é treino para que um dia façamos as melhores ações de forma natural. Hoje ainda para fazer uma caridade, hoje ainda para deixar de fazer um mal feito, nós temos muitas vezes que respirar, lembrar de Jesus, lembrar da nossa missão. Daqui a algum tempo faremos isso tudo de forma natural. O que hoje é treino, amanhã será hábito, mas é preciso que nos concentremos. E sempre é hora de começar. Muitas vezes a gente pensa, nós mais velhos, né? Ai, mas já estou tão velho, ai, mas já estou... Como assim estamos velhos? Estamos vivendo a velhice nessa encarnação. Diante da eternidade, somos ainda meninos. E o que hoje aprendermos, levaremos para o mundo espiritual, levaremos para a nossa próxima encarnação. E nós estamos, nesse momento, tentando e precisando de mais lucidez. Já recebemos da doutrina espírita tudo o que precisamos. Agora é preciso digerir o que a doutrina nos traz. E muitas vezes nós já fomos católicos em várias encarnações, já fomos espíritas, mas ainda não digerimos. O espiritismo está na nossa cabeça, está na nossa boca, mas ainda não está no nosso coração. Lembrar disso diariamente para que possamos mudar os nossos pontos de vista. Aliás, questão 318 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos no mundo espiritual mudam de ideias? Resposta: mudam totalmente de ideia. Por quê? Porque lá, recuperados do corpo de carne do qual já nos desfizemos, vendo a amplitude da verdade, nos libertamos de pontos de vista nada cristãos. E esses pontos de vista nada cristãos nos impedem a caminhada. Quando eu me impeço de caminhar, eu me impeço de ser realmente feliz. A felicidade perfeita, a saúde perfeita, os relacionamentos perfeitos nos esperam em mundos mais felizes. Que a gente faça essa obra dessa vez com um pouco mais de afinco, para, como Santo Agostinho disse, saindo desse mundo, mundos melhores possam nos abrir os seus braços. Que a gente se empenhe nisso, porque Jesus está conosco há muitas encarnações, muito mais do que nós podemos julgar, e não desiste de nenhum de nós. Havia uma dama da alta sociedade inglesa que ficou viúva,
Ficando viúva, ficou muito triste e resolveu sair de Londres. Foi morar num distrito na periferia de Londres, num casarão, numa das suas posses, um casarão que na verdade era um castelo, e ali fechou tudo e não queria aproximação com ninguém. Vivia seus dias fechada ali. Até que um dia, para sua surpresa, ela viu que os seus empregados estavam muito agitados e ficou sabendo por um desses empregados que no morrinho, em frente ao castelo dela, que aquilo na verdade era um castelo, estava sendo construído um castelo muito maior. Um castelo que deixaria o dela como um simples casebre. E o pior, achava ela que era de alguém da família nobre, da família real. Ficou com muita raiva ao descobrir que não, que eram jovens comerciantes. Aquele seu orgulho do sangue azul lhe fez ferver as entranhas. E acompanhava aquela obra e acompanhou com mais desgosto ainda o dia da inauguração. Quilômetros e quilômetros das estradas cheios de luzes. Flores foram trazidas da Holanda. Ficou ela sabendo, o nome dela era Jane, da tia Jane, de quem ela era a tia de quem conta isso. Tia Jane ficou sabendo que os melhores banqueteiros, os melhores chefes de cozinha tinham vindo de Londres para fazer o jantar. Que haveria a apresentação de uma orquestra suíça, depois uma austríaca. E tia Jane esperou e o convite não veio. Ela não foi convidada. Passou a noite olhando pelas cortinas com uma inveja, com uma raiva enorme. Acabada aquela noite, tia Jane acordou mudada. Mandou retirar todas aquelas cortinas velhas, feias do seu casarão, mandou vir cortinas lindíssimas e disse que no primeiro dia de verão faria um baile de nobres, para aqueles novos ricos entenderem o que era a nobreza. Ali passou meses gastando fortunas. Foi pessoalmente à Holanda trazer flores melhores do que aquelas. Foi ao castelo da rainha da Inglaterra e conseguiu um favor especial de toda a equipe de cozinha ir fazer o jantar de tia Jane. Foi na Áustria, no melhor caligrafista que existia, e mandou fazer convites lindíssimos, convites escritos a ouro, e com certeza trazendo o escudo da sua família, que era aparentada com a família real, para que ninguém tivesse dúvidas de que ela era muito melhor do que aquele casal. O tempo foi passando, muito dinheiro gasto, muita energia, até que no dia se fez aquela estrada muito mais iluminada, o banquete pronto, a orquestra tocava desde cedo e tia Jane, lá pelas 10 da noite, desce da escada do castelo cheia de joias. As mãos quase não podiam se mexer, porque ela fez questão de botar todos os anéis, as pulseiras, brincos, ela brilhava. Estava lá na porta aquele homem que ficava com aquele bastão para anunciar cada convidado. Tia Jane desce, olha toda a criadagem, vai ver a orquestra que começa a tocar, está tudo perfeito, muito melhor do que o do casal de jovens. Ela então se posta na porta do castelo a esperar os convidados. Eram 10 horas da noite. Ela começa a olhar a estrada lindíssima que estava, começa a olhar para um lado, para o outro,
dá 10h15, dá 10h30, e ela começa a achar estranho, pede um leque e começa a se abanar, começa a ficar preocupada. 10h45, 11, 11h15 da noite, não aparece ninguém. Os empregados já constrangidos, as orquestras sem saber se deviam continuar a tocar ou não. E ela diz, toquem. Chama os desempregados, coisa que jamais faria, janta com eles e após o jantar melancólico, ela sobe suas escadas, se tranca no quarto e por uma semana não é vista por ninguém. Uma semana depois, vão abrir o seu quarto e descobrem que tia Jane havia desencarnado de desgosto. Ao arrumarem aquelas coisas todas, aquelas posses, aqueles baús de joias, de coisas inúteis, descobrem, com surpresa para todos, que tia Jane, naquele afã de tantas tarefas a realizar, havia esquecido de mandar os convites. Jesus também manda convites a todos nós. A cada encarnação, a cada dia, a cada coisa que nos acontece, Jesus nos convida a sermos melhores. Não melhores que ninguém, porque jamais seremos, mas a sermos melhores do que fomos ontem. Que a gente não esqueça desses convites que Jesus nos manda. Há muitas encarnações nas mais diferentes formas e que nós precisamos agora aceitar esse convite. Jesus diariamente renova os títulos de confiança que tem por cada um de nós. Mergulhados no rio do progresso, nós vamos caminhando, mesmo com dificuldades, não é? Tem vezes que a gente caminha, que a gente no rio do progresso dá braçadas conforme a correnteza e caminha um pouco mais. Tem dias que esquecemos da reforma íntima e damos braçadas ao contrário da correnteza, mas não voltamos atrás, porque Deus, na sua imensa bondade, não nos permite retrogradar. A única coisa que nos é impedida é voltar atrás, mas estacionamos. Por muitas encarnações, viemos aqui, entramos aqui com uma série de missões, de tarefas, e não as conseguimos cumprir. Estacionamos. E a cada vez que a gente estaciona, volta ao mundo espiritual, tem essa consciência, o nosso planejamento reencarnatório para a próxima encarnação costuma ser um planejamento mais difícil. Como naturalmente queremos uma próxima encarnação bem mais leve, bem melhor, nós agora vamos aproveitando o tempo que temos na Terra para melhores escolhas. É preciso escolher o bem, o bom. É preciso escolher o belo, sabendo que o belo não é visível, que o belo é sentimento. E aí nós vamos começando a fazer o que tantas vezes viemos fazer aqui, o que tantas vezes prometemos fazer. Hoje eu estava vendo, antes de ir para o dentista, um pedacinho do livro, do filme Mensageiros 2, não é? Do Nosso Lar 2, baseado no livro Os Mensageiros, e ali aparece, não é? Aquela hora em que eles se preparam para reencarnar, onde os corpos espirituais deles são colocados naquelas cápsulas para se diminuírem, para poderem voltar. E a gente vê uma beleza, aquela conversa deles, aqueles planos de melhoria e a certeza de que sempre
sempre estarão protegidos, mesmo quando falham, e todos nós falhamos. Essas certezas precisam estar diariamente em nós. E estar diariamente em nós é nos ajudar a curar. A curar o quê? O que temos ainda de negativo dentro de nós. É preciso, é possível, é necessário trabalharmos a nossa própria cura. Apenas nós. Nós, quando temos filhos, temos uma vontade danada, né? Pegar o filho, botar lá em cima, botar lá na frente, fazer com que ele se cure rapidamente. Mas nós só podemos curar a nós mesmos. Talvez o nosso exemplo faça com que os nossos filhos se curem também. Mas, fora isso, somos nós conosco. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos: onde estão as leis divinas? Estão nas tábuas de Moisés, estão no Velho Testamento, estão no Novo Testamento. As leis divinas estão impressas na nossa consciência. Cada um de nós tem as leis divinas impressa na própria consciência, só que abafadas por camadas e camadas de orgulho e de egoísmo. Conforme eu vou trabalhando o meu orgulho e o meu egoísmo, essas leis que dormem dentro de mim vêm vindo à superfície. E quando a gente tenta trabalhar o orgulho e o egoísmo que temos dentro de nós sabemos como dói. Mas se não doer, porque não está sendo trabalhado. E aí a gente encara a dor de outra forma. Sabemos hoje que não sofremos tanto pelo que nos acontece. Isso é uma coisa importantíssima para lembrarmos. Não sofremos tanto pelo que nos acontece. Sofremos muito mais pelas interpretações infantis que fazemos sobre o que nos acontece. O que nos acontece é prova, é expiação para a qual todos nós fomos preparados. De novo, Deus não erra, de novo, Deus não improvisa. Diante dessas certezas é muito mais fácil caminhar. Eu caminho e sei que caio. Eu caminho e sei que falho. Mas sei que a minha queda e a minha falha não me fazem retrogradar. E sei que a minha queda, que a minha falha são vistas por Deus, por Jesus, por toda a espiritualidade com imensa misericórdia. E agora eu consigo olhar as quedas e as falhas dos meus irmãos, porque sei que sou exatamente assim. Nenhum de nós está certo o tempo todo. Nenhum de nós tem a única ideia certa todo o tempo. Nenhum de nós deixa de errar. E quando eu sei que sempre erro, o outro que erra, eu tenho mais facilidade de ter misericórdia com ele. Porque a misericórdia que peço a Deus que ter por mim, a misericórdia que preciso de Deus, eu dou a quem precisar para que eu possa receber também. Deus é sábio, é justo e é bom. Muitas coisas que nos acontecem hoje, nós ainda não temos inteligência espiritual para entender. Mas conforme formos crescendo espiritualmente, entenderemos. Por hoje basta saber que Deus não erra, que Deus não improvisa e que a nós cabe aproveitar esse momento no planeta Terra para a nossa melhora, para a nossa cura. E eu trouxe um presentinho para vocês, mas não é um presentinho qualquer, não. Eu quero que vocês levem com carinho para casa
ele é usado como porta-livro, como marcador de livro, mas pode ser usado de outra forma, e especialmente é para ser lido e é para ser repensado, pensado inúmeras vezes. Precisamos nos curar, quem está doente precisa de remédio. Aqui está o nosso remédio, o Reformex, 100% fluidificado, validade eterna. E aqui nós vamos encontrar, de acordo com a lei de Deus e do progresso, da perfeição moral, desde o início dos tempos, uso oral e uso pediátrico, 100% fluidificado, indicado inclusive, e devia ter assim, especialmente para os intolerantes. E aqui atrás nós temos várias outras formas da gente procurar a nossa reforma íntima. São sugestões que cada um, no seu momento, vai acatar. Esse é um guia, isso é uma brincadeirinha que a gente fazia. Eu morei 40 anos em Brasília e a gente fazia isso com os alunos, dava isso para os alunos no dia da aula sobre reforma íntima. E aí eu pedi, quando fui a Brasília, eu vou muito para exames oncológicos, pedi, ó, especial para vocês, tirei Brasília e botei Saquarema, viu? Especial para vocês. Então, precisamos nos curar, viemos nos curar. E aí está aí o remedinho, Reformex. Queridos, muito obrigada, viu, pela paciência. Me perdoem estar com a boca assim ainda anestesiada, aí preciso limpar. Mas muito obrigada, é muito bom vir a essa casa, é a segunda vez que venho, uma casa como todas as outras, espíritas, católicas, umbandistas, casa de amor e de caridade, onde a gente recebe muito mais luz do que imagina. Que todos nós possamos mudar o nosso gesto, o nosso olhar, a nossa fala, que antes de chegar a algum irmão, seja ele quem for, precisa passar pelo filtro da caridade. Muito obrigada.